Olá, bom dia. Às 7 horas da manhã do dia 6 de julho, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Esta é a última etapa para a compreensão histórica dos fatos indenes, absolutamente indubitáveis, totalmente históricos, para que quem estiver vendo essa sequência de vídeos saiba exatamente porque está havendo a guerra russo-ucraniana e possa avaliar se ela é justa, se ela é injusta, qual das partes tem mais direitos, ou se nenhuma das duas, se ambas estão erradas, porque nossa intenção aqui é mostrar os fatos, embora meu juízo pessoal, veja, sou eu, pessoalmente, já mostrei pelos vídeos já listados que a Rússia tem razão. Mas então, concedo a vocês o direito de discordar de mim, nos comentários inclusive. Vocês sabem que eu não tenho nenhum tipo de ressentimento ou nenhum tipo de sensibilidade, suscetibilidade a uma discordância, e vários discordam de mim. Então, essa é a última etapa. Provavelmente vamos separar em 3 capítulos. Então, nós estaremos nos 3 capítulos finais, que vão agora definitivamente aclarar por que a guerra russo-ucraniana. Nós demos a esse final o título de Golpe de Estado na Ucrânia. É o último acontecimento que nós deveremos listar historicamente para que vocês possam compreender. Então, 2014 é o ano, e nós vamos então agora detalhar esse ano fatal. Depois de tudo que aconteceu antes, esse é o ano fatal. Aí vai acontecer coisas que determinarão a guerra. Então, provavelmente serão 3 vídeos. Bom, vamos aproveitar para agradecer aos meus caribus. Recebi ontem um donativo de um deles, são 8, já disse, né? Com o nome Donativo de um Caribu. E claro, o nome da pessoa é ela, né? A minha queridíssima irmã Marlete, é vultuoso, é uma quantia substancial. Então, sem esses 6.000 e poucos reais, eu viveria na miséria, porque R$ 1.690 que o governo me paga não me permitiria só pagar o aluguel dessa casa e fazer algumas compras que dariam talvez para um mês. Só isso, a casa e a comida, e mais nada, miseravelmente. Então, agradeço aqui a minha irmã, que é um dos caribus, Marlete, muito obrigado. Ela levou a sério a nossa identificação dos 8, não vou nomeá-los, mas ela se identificou como sendo doação de um caribu. Muito bem, então são eles que me sustentam e me dão uma vida digna, né? Espero continuar tendo saúde, disposição e a tolerância de vocês, a aceitação dos nossos vídeos. Os 11 novos membros do Colégio dos Magos Caldeus, que é simples. Acabei de agregar um ontem, mais um, portanto 12 agora. Agora são 12. Ontem telefonamos eu e o 12º, o colégio está crescendo, que para formar novos caribus, uma nova geração de caribus. 8 ficaram dos 30 inscritos no passado, há 37 anos atrás, dos 30 inscritos ficaram 8. Agora temos 12 inscritos. E ontem eu tive o primeiro bate-papo com um, marcando para o próximo sábado, às 17 horas, a primeira aula. Então, assim, ele terá a oportunidade de perguntar cara a cara o que ele duvida, o que ele discorda, o que ele sugere. Em suma, é um debate, é uma conversa, onde eu coloco-me à disposição de você. A mensalidade é de R$100, com 4 aulas semanais. Se você não puder, a gente pode estabelecer. E você pode assim, não, eu não posso dar 100 e eu não quero 4. Eu quero somente 2 aulas mensais. Então, em vez de uma aula semanal, uma aula quinzenal. Bom,
Então, vamos começar o nosso vídeo. Já perdemos 4 minutos. Golpe de Estado na Ucrânia. O que está aqui escrito vai ser quase tudo lido. Os antecedentes mostrados nos vídeos anteriores, principalmente o da invasão do Iraque, com a morte de Saddam Hussein por enforcamento, e o mesmo acontecendo na Líbia, com o assassinato de Muammar Gaddafi, segundo a polícia francesa, foi encontrado morto. Ninguém morre sozinho, né? No esgoto. Isso é a narrativa, o relatório da polícia secreta francesa. Encontraram ele morto no esgoto. Então, suicidou-se, né? E o terceiro fato, que já foi o basta da Rússia, que seria a invasão da Síria, que não se repetiu, né? Então, são 3 fatos que nós exploramos no vídeo anterior detalhadamente, e aqui vamos fazer uma rápida revisão, muito rápida, para mostrar como isso vai culminar com essa sequência final. É a sequência final. Provavelmente 3 vídeos, 1, 2, 3, que é o golpe de Estado na Ucrânia. Então, vamos lá. Aqui está, ó. O material está aqui, porque eu tenho o netbook, né, que é esse pequenininho. Então, eu faço o material, preparo o texto, mando para o netbook e agora vocês têm aqui. Então, o que eu li está aqui. Agora, vamos mostrar rapidamente. Então, o que é que aconteceu? Aqui nós temos um mapa esclarecedor, onde nós temos os países que sofreram. Ó, a Síria, que seria o último país que foi invadido. Aqui é o Irã. Aqui é o Irã. O Irã não, o Irã está fora. Então, onde é que está a Síria? A Síria está aqui. A Síria foi o último país a ser invadido e Al-Assad não foi morto por causa da intervenção russa. Ele pediu socorro. O Irã, ao contrário, eles deram um golpe aqui, mas deram mal, porque esse golpe terminou fortalecendo o Irã. O Shah da Pérsia, Reza Pahlavi, foi demitido e foram colocados ayatolás. Posteriormente, o Irã se tornou uma potência graças à Rússia. A Rússia fez um acordo com os ayatolás e a União Russo-Muçulmana tornou o Irã hoje a 4ª potência atômica do mundo. Então eles se deram mal, deram um tiro no pé. Agora, aqui, né, nós temos o Iraque, tá vendo? Ó, o Iraque, que era a antiga Babilônia, né? Hoje é o Iraque. O Iraque é o herdeiro de toda a tradição babilônica, então um país historicamente importantíssimo, cujo governante Saddam Hussein foi covardemente, do meu ponto de vista, já estou dando aqui a opinião, mas uma das coisas que mostram a covardia, vou parar um pouquinho aqui para dizer a vocês, a Força Aérea iraquiana estava com um sistema eletrônico defasado, ou seja, a automatização do aeroporto, né, militar das forças aéreas iraquianas estavam defasadas, estavam funcionando mal e já havia muita tecnologia à frente. Então, um agente americano, disfarçado de gerente de uma companhia de computação, vai até o Iraque e oferece ao presidente ou ditador, se vocês como é que quiserem, aqui não importa, ele é que é o governo, uma modernização. Ele aceita? Claro, precisava. O sistema todo do mundo, a automação é o futuro da humanidade. Ele aceita. E então essa firma, que na verdade está totalmente ligada à OTAN, é um agente da OTAN, essa firma então retira o antigo sistema de automação. Vejam como é que a OTAN age. Estou mostrando a vocês como é que a canalice da OTAN, que é herdeira de Esdras, lá da Kahal, que é a internacional hebraica, segundo a maioria dos escritores. E então ele aceita. E, claro, o diretor lá do departamento de computação
e eletrônica vai fazer a modernização. Só que o controle desse novo sistema está em Washington. E Saddam Hussein não sabe disso. Então tudo é feito, tudo é modernizado. Então todo o aparato da aviação, sistema de defesa aéreo do Iraque está modernizado. Só que o que o Saddam Hussein não sabe é que aquele suposto comerciante era, na verdade, um agente da OTAN que estava fazendo algo que o controle estava nas mãos de Washington. Quando ele quisesse fazer qualquer coisa, ele achava que bastava do Palácio de Bagdá ele dar a ordem e aconteceria. Mas havia um subsistema que estava sob controle de Washington. E na hora H, quando o Iraque viu os aviões da OTAN chegando, que Saddam Hussein deu a ordem para a aviação iraquiana levantar voo e defender o Iraque, o que aconteceu? Quem estava lá em Washington apertou o botão, neutralizando toda a movimentação. Que covardia absurda, minha gente. Olha só, o Saddam Hussein dá ordem em Bagdá, no seu palácio, capital do Iraque, para que a aviação iraquiana decole e enfrente os primeiros aviões da OTAN, o que já era uma covardia, porque o Iraque é uma merdinha, desculpem, né? E a OTAN foi uma potência, e agora eles dizem que a Rússia, que é uma potência grande, está invadindo uma merdinha que é a Ucrânia, mas não se lembram disso. Então vejam a covardia. Quando Saddam Hussein manda a aviação iraquiana, que seria uma operação suicida, mas ele manda, ele lutará até a morte, e ele morre. Então, em Washington, alguém aperta um botão e o sistema não funciona. É neutralizado. Minha gente, é de uma covardia inimaginável. Esse gesto da OTAN prova que nós estamos debaixo de um poder satânico, diabólico, perverso, covarde e assassino. Então, nenhum avião decola. A coisa mais fácil do mundo é a aviação americana, canadense, francesa, inglesa, entrar no espaço aéreo do Iraque, bombardear e destruir tudo, prender Saddam Hussein e enforcá-lo. Aqui está, portanto, de memória, um fato que foi dado pelos jornais da época, para vocês verem como é que funciona a Carral, como é que funciona a Aliança Israelita Internacional, como é que funciona a Internal Hebraica, e saber que os protocolos de Abraão são verdadeiros. É uma máfia que quer conquistar o mundo. Então, isso é a maior safadeza, a maior canalice, né, para um planejamento dessa natureza ser executado. A cabeça pensante que comanda isso tem que ser diabólica, tem que ser desumana. Mas foi assim que o Iraque perdeu. Porque o Iraque lutaria, pelo menos tinha uma aviação bem preparada, que o próprio Estados Unidos tinha dado, mas aí perdeu. Então nós temos aqui o tiro no pé dado no Irã, porque eles expulsaram o Shah do Irã, Reza Pahlavi, e botaram os ayatolás. Posteriormente os ayatolás tinham um sistema forte de governo, se aliaram à Rússia, e aí eles deram tiro no pé. Mas o Iraque... Onde é que está? Desculpa. O Iraque, aqui, vai sofrer esse duro golpe. Então, Saddam Hussein fica sem a força aérea, por causa desse estratagema, né, que, bom, pode ser verdade, a frase que diz que na guerra a primeira coisa que morre é a verdade, ou então que no amor e na guerra vale tudo, mas isso é uma canalice sem tamanho. Eu acho que do ponto de vista moral, isso seria absurdo. Saddam Hussein é preso. Depois vai acontecer na Líbia e depois na Síria. Então, a Síria eles não conseguem, porque o presidente da Síria, Al-Assad, pede socorro à Rússia. Então, veja, assim, sucessivamente, a OTAN vai tomando espaço, e ela quer um confronto direto com a Rússia mesmo. Ela faz isso de propósito. Então aqui nós temos uma visão geral do mapa. Arábia Saudita, a bota da Arábia Saudita, que agora não é mais amiga dos Estados Unidos. Joe Biden pediu à Arábia Saudita que aumentasse a produção do petróleo.
na OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo, é a maior do mundo. O mundo todo depende do petróleo russo e do petróleo da Arábia Saudita, e a Arábia Saudita, então, é quem fornecia ao mundo o petróleo, praticamente, que o mundo necessitava. E aí, agora, nessa crise, os Estados Unidos, a OTAN, impõe sanções à Rússia segura o petróleo, fecha as torneiras do petróleo e do gás e pede à Arábia Saudita, que era toda ela convertida à maçonaria, graças aos agentes da OTAN e à maçonaria judaica, pede que ela produza mais petróleo para que compense aquilo que a Rússia não está mais produzindo. E ela diz: não, nós não vamos obedecer às sanções à Rússia. Beleza, hein? Para mim, foi uma grande alegria. Ou seja, eles contavam com a Arábia Saudita na mão, porque eles tinham tornado os príncipes árabes, os Emirados Árabes, todos eles maçons. E através da maçonaria, o judaísmo controla o mundo. A maçonaria é apenas uma ponta de lança, né, do judaísmo, da Recal, da Internacional Hebraica. Então, aqui está, né, a bota arábica, ó, tá vendo? Ó? Aqui são os países árabes, estão aí, a Arábia Saudita, e perto deles está Iraque, Síria e o Irã. A Líbia não, a Líbia vai ficar na África, que é um pouquinho mais de lado, né? Mas vai ficar pertinho também, né? A África vai ficar pertinho da Península Arábica. Então, com esse não dos sheiks da Arábia Saudita, beleza, a Rússia ficou com o mundo na mão, na palma da mão. Por quê? Porque os Estados Unidos e a OTAN e a União Europeia contavam que, se a Rússia negasse o seu petróleo, já tinham planejado a guerra com a Rússia a qualquer momento. Acontece o confronto em 2014, e aí Joe Biden pede aos príncipes da OPEP, né, da Arábia Saudita, que aumente a produção de petróleo, e assim o mundo não sentirá falta. Ou seja, a Rússia não dá petróleo, mas a Arábia Saudita aumenta. E ela tem petróleo à beça, né? Quer dizer, é tudo deserto por cima, mas por baixo, Alá deu aos judeus o ouro, né? Os países controlados pelos judeus, todos eles dão ouro à vontade, pedras preciosas, ouro e bancos. Mas os árabes, aparentemente, moram numa terra completamente árida, são desertos, só que debaixo daquelas areias do deserto tem petróleo à beça. E aí eles controlam a Arábia Saudita, que é essa bota do mapa, tornando os príncipes saudistas, todos eles maçons. E aí, na hora que Joe Biden diz: produza mais petróleo, que é para a gente não sentir falta do petróleo russo, eles dizem: dedinho, estamos com a Rússia. Golpe fatal. Aí sim, Joe Biden, a OTAN e a União Europeia percebem que estão enforcados, né? Bom, tudo isso, gente, aconteceu e talvez vocês não saibam. Mas, infelizmente, o que nós vamos ver aqui é que, antes disso, nós temos aqui a invasão do Iraque, né? O pedido de ajuda do Joe Biden já foi porque ele já estava com o mundo na mão. Ele já tinha invadido o Iraque, e aí na invasão do Iraque ele já tinha enforcado Saddam Hussein. Aqui nós estamos mostrando de novo um crime, um absurdo. Quer dizer, Saddam Hussein foi julgado por um tribunal militar, depois da safadeza de destruir a aviação iraquiana, através de um processo de neutralização do controle eletrônico do aeroporto das forças militares iraquianas. Então eles prendem o Saddam Hussein e ele é julgado por um tribunal militar e enforcado. Ele é um mártir, portanto, do meu ponto de vista, ele é um mártir. Morreu pela fé. Lá, Alá, Muhammad Ramsul Alá. O árabe diz isso 6 vezes por dia. Só Alá é Deus e Maomé é seu profeta. E ele morreu com a corda na garganta, com o Alcorão na mão, e a última frase dele foi: Viva Alá. Pronto, então é para mim um mártir. E aí vai acontecer agora a segunda safadeza, né? Nós já mostramos a vocês. A intervenção na Líbia. A Líbia é na África, então não está ali naquele mapa que nós mostramos. Vamos então mostrar onde é que está a Líbia. Vamos ver se tem um mapa aqui. Vamos. Aqui nós temos agora um mapa diferente, ó. Esse mapa daqui, vamos dar uma olhadinha, para que vocês possam ter uma ideia. Aqui em cima é a Europa.
Aqui em cima nós temos a Europa, tá? E aí para frente vai ter a Rússia, onde está essa legenda aqui vai ter a Rússia. E aqui para baixo nós vamos ter a África. Então abaixo da Europa está a África. E aqui na África está a Líbia, que era o país mais rico. 2.000 quilos de ouro era o tesouro de Muammar Gaddafi, que exatamente é petróleo. Por isso que ele vai sofrer. Então a Líbia é o segundo país invadido. Está aqui, África, embaixo da Europa, a península, a bota arábica está do lado de cá. Está exatamente onde está o meu dedo, ou seja, ao lado da África. Então eles primeiro matam Saddam Hussein, agora vão matar Muammar Gaddafi. Agora eu vou contar uma coisa também que vocês não sabiam. A ideia deles é que o ditador Muammar Gaddafi encontrou uma resistência, ou seja, partidos de oposição insatisfeitos com ele. Olha, a Líbia era o país, o maior, o único país do mundo onde a renda per capita era real. Ou seja, o que é a renda per capita? É o que cada cidadão ganharia se fosse dividida igualmente. Ou seja, no Brasil, então pegasse o produto interno bruto e dividiriam com os cidadãos de maneira igual. Cada um, renda per capita, por cabeça. No mundo isso não existe, isso é ficção. Há uma elite de 1% de riquíssimos, de 10% que são muito ricos e de 89% que são classe média média, média baixa, média alta e vai por aí. Então não existe, na verdade, renda per capita real. Só existia na Líbia. Como é que você pode agora aceitar que o homem que governava esse país, que eu vi uma fotografia ele andando de jipe só com motorista, percorrendo as ruas da capital, e o povo aclamando ele, porque ele estava vestido de soldado, ele sempre usou uma farda militar, jamais deixou de se considerar um militar, e ele saía do jipe e abraçava a população, como o Bolsonaro faz hoje aqui no Brasil. Não sou bolsonarista não, tá, gente? Mas como o Bolsonaro faz. Ele gosta de se misturar com as multidões. Gaddafi também gostava. Então, como é que esse homem, adorado pelas multidões, usava a riqueza do seu país, claro, ficando com uma elite, que era a corte dele, ele vivia como rei, mas distribuindo os proventos do petróleo da Líbia, esses 2.000 quilos de ouro, distribuindo com a população de maneira equitativa. A Líbia era um dos países que vivia de maneira mais folgada. Os cidadãos líbios tinham uma vida folgadíssima. E ele pretendia, e esse era o problema, estender isso ao Egito todo. Olha, a Líbia pretendia fazer um governo centralizado através do seu ouro, fazer sua moeda em ouro e distribuir na África, onde o dólar não teria como competir, já que o dólar era somente papel moeda, não tem lastro em ouro, e Muammar Gaddafi com 2.000 quilos de ouro ia fazer uma moeda de ouro, lembro agora o nome da moeda, que seria a moeda oficial da África toda. Esse homem, com esse ideal, um idealista, então é covardemente assassinado. A desculpa é que ele surgiu uma oposição. Vamos falar para vocês agora. Então, um homem que governa um país dessa maneira seria a mesma coisa, minha gente, que hoje ganhasse 10 mil reais. Em vez de 1.690, a renda per capita do Brasil me daria, se fosse justa, eu deveria estar ganhando assim uns 40 mil reais. Pois bem, na Líbia isso existia. Não havia pobreza. O chamado ditador tirano da Líbia, Muammar Gaddafi, ele distribuía 50% da riqueza era dele e da nobreza dele. E 50% ele distribuía com a população. Então a renda per capita era a mais fiel e a mais, vamos dizer assim, correta do mundo. Como é que os cidadãos vão se levantar contra esse governante? E aí o que é que acontece? O que acontece é que eles vão lá, fazem o mesmo que no Iraque, só que aí não tem a Líbia não tem força aérea, é um país fraco, não estava preparado para isso, não esperava isso. Gaddafi está fazendo tudo, achando que os Estados Unidos e a OTAN vão deixar, são bonzinhos, né? E aí, de repente, ele vê a aviação americana invadindo o espaço aéreo da Líbia e matando todo mundo. E aí
ele não tem o que fazer. Então, ele vai ser encontrado morto, como nós mostramos a vocês. E aí agora tem o seguinte, nós temos uma reportagem de um repórter investigativo que ele fotografou e mostrou. Eu vi o vídeo dele. Um cenário, nesse cenário montado tipo hollywoodiano, casas semelhantes às casas da Líbia, isso foi feito lá nos Estados Unidos, viu? Essa encenação é nos Estados Unidos, é um estúdio cinematográfico em que os aviões americanos são pintados para tirar a bandeira americana e colocar a bandeira da Líbia, e ele filma de longe, sem que ninguém veja, com a máquina especialíssima, né? E ele deu essa notícia ao mundo. Ou seja, americanos pegaram seus próprios aviões, pintaram a bandeira, substituíram a bandeira americana pela bandeira líbia, e fizeram um cenário cinematográfico e bombardearam esse cenário e deram ao mundo essa notícia como sendo a prova factual de que Al-Qaddafi estava bombardeando os seus próprios cidadãos, matando os seus próprios cidadãos. Gente, isso não dá para classificar. Não dá. Sinceramente, não tem como você dizer o grau de canalice que é a OTAN. Não tem. Aqui nós temos, mais uma vez, já mostramos, mas são dados aqui que eu estou dando que eu não dei no outro. Aqui ele está no caixão, morto, não se sabe como, segundo a polícia francesa. Claro que foi a polícia francesa que matou ele. E aí vem agora a Síria. A Síria pede socorro à Rússia. Pronto. Conflito na Síria. Aí em 2013. Então, em 2013, com a desculpa da Primavera Árabe, que todo ditador muçulmano deverá ser morto, então os Estados Unidos invadem a Síria. Acontece que eles destroem muita coisa, já mostramos essa foto várias vezes. É uma casinha, um casebre, que era uma casa, mas aqui as moradoras não estão nem podendo entrar nela. E o seu presidente, né, al-Assad, Bashar al-Assad, pede ajuda oficial à Rússia. Pede ajuda oficial. E isso, ao fazer isso, ele consegue salvar a vida, porque a Rússia, recebendo o pedido oficial de um aliado muçulmano, lembre-se que Dugin, no artigo 9 da Constituição dele, ele supõe uma aliança russo-islâmica. E então aí um membro do Islã pede oficialmente ajuda, porque já viu que o Iraque foi traído e destruído, que a Líbia foi traída e destruída. Até é bom acrescentar, o governo do Egito também fundaram lá a Fraternidade Muçulmana, que criou uma bagunça e derrubou o governo, botaram um boneco lá no lugar que a OTAN governava a cabeça dele. Então aqui a resistência russa começa aqui, ela entra no conflito, mas para salvar a vida de al-Assad. E aí é através de al-Assad que vai começar o envolvimento da Rússia na guerra. Mas eu vou ler aqui, né, como é que a guerra começa na Ucrânia. Retrospectiva. Aqui é um narrador, é um repórter. Contamos a história da luta da população russa na região de Donbass contra os nacionalistas ucranianos. Nacionalistas, eu estou dizendo aqui nacionalista, para não dizer que são partidários do bigodinho, tá? Que tem a saudação do raio. Então, vamos usar a palavra nacionalista ou vamos usar assim extrema-direita, tá bom? Porque essa palavra é proibida, tem a severa tabu de não pronunciar ela. Então, ucranianos que são matéria dos nossos arquivos chamado Causa Operária. Ou seja, ele é comunista, evidentemente, o narrador é comunista. Então ele está dando uma versão comunista. Ele não nega, ele diz que essa matéria foi tirada dos arquivos do jornal Causa Operária. E vai dar como é que a população russa foi convidada, do mesmo jeito que al-Assad, na Síria, pediu ajuda à Rússia, exatamente vendo esse exemplo, os cidadãos da cidade ucraniana de Donbass pedem aos russos ajuda. A situação é idêntica. Do mesmo jeito que a Rússia
não salvou o Iraque porque não pediu ajuda, não salvou a Líbia porque não pediu ajuda, não interferiu no Egito porque a fraternidade muçulmana fez tudo muito depressa. Os sírios não sofrem esse destino porque Al-Assad pede ajuda. Do mesmo jeito, então, os nacionalistas, a extrema-direita de Donbass, está matando os cidadãos que são pró-russos, segundo a notícia aqui, e aí eles pedem ajuda à Rússia. Ou seja, percebendo que isso deu certo, isso funcionou na Síria, quantidade que nós já mostramos, eles aí pedem. O nome dele aqui está Rafael Dantas, é o nome do repórter, ele é comunista, não nega, de Lugansk. Lugansk é vizinha da região de Donbass. É uma das cidades do grande território de Donbass. É ele quem é o autor do artigo. Mas eu achei o artigo absolutamente sério e verdadeiro, né? Ele vai dizer então: a equipe de imprensa do partido Causa Operária fez uma pesquisa nos arquivos do jornal Semanário Nacional do nosso partido. Reproduzimos aqui alguns trechos dos principais artigos retratando os acontecimentos que levaram ao golpe de Estado dos nacionalistas, já sabem, né? NA-SI-istas, da Ucrânia, mas que não conseguiram impedir a independência das atuais repúblicas independentes de Donetsk e Lugansk, que pediram ajuda à Rússia. Ou seja, vendo que a Rússia tinha conseguido impedir que a OTAN tomasse Síria de Al-Assad, e que isso não fez o mesmo com o Iraque e com a Líbia, porque não teve o pedido, tinha que haver o pedido oficial, eles fazem o pedido oficial. Então a Rússia não invadiu a Ucrânia. Foi um pedido oficial do governo de Donbass. Donbass é justamente a região que envolve vários estados. Esses estados todos são de população pró-russa. Quando a União Soviética foi feita, então Donbass fazia parte da União Soviética. Então as pessoas que tinham mais de 40 anos, todas elas estavam acostumadas com o modo de viver russo, que é um modo, vamos dizer assim, só o necessário, ninguém fuma demais, ninguém bebe demais, ninguém tem excedentes, ninguém morre por um time de futebol, né? Não se faz metade do ano, não se reduz a população à atividade para preparar o carnaval. Eles vivem uma vida de acordo com a necessidade, o que é necessário. Então, o que é que acontece? Eles não querem pertencer à OTAN. Esse tipo de vida miserável, desgraçada, injusta, esse sistema que considera, né, a América do Norte, sempre considerou a América do Sul seu quintal, agora está querendo voltar a ter amizade, mas a Rússia e a China já tomaram conta. Então, o que é que acontece aqui? Então, Donetsk e Lugansk, os prefeitos dessas duas cidades que pertencem à região do Donbass, mandam pedido oficial ao governo da Rússia pedindo ajuda porque seus cidadãos estão sendo maltratados, espancados, assassinados e mulheres estão sendo estupradas. Assim, estou falando que os jornais, tanto ocidentais como orientais, disseram. Está havendo todo tipo de crime. Ou seja, é uma brigada paramilitar nacionalista que está maltratando todos os cidadãos russos para obrigá-los a serem cooptados. Ou seja, a elite globalista manda dinheiro para a Ucrânia, o governo ucraniano. Ou o partido, aliás, o governo não. O governo é pró-russo, a maioria das cidades são pró-russa. Mas eles mandam aquela história de cooptar a elite para poder dar a ela o que ela pretende, que o nosso querido Brzezinski disse, né? Então, se a elite da Ucrânia quer viver o modo americano, the way American of life, quer viver como os Estados Unidos vivem, e aí se beneficiando com a corrupção e a safadeza, o povo não quer.
Então, essas duas cidades mandam um pedido de ajuda oficial ao governo russo. O governo russo, então, interfere. Ele faz o mesmo que fez na Síria. Ele já estava na fronteira. Ele ultrapassa a fronteira. 100 mil soldados ultrapassam a fronteira e vão em socorro de Donetsk e Lugansk. E vão com tanques, e vão com artilharia pesada, 100 mil soldados. Aí a invasão. Ele está sendo... A retrospectiva que apresentamos abaixo mostra, sem sombra de dúvida, a ligação do imperialismo europeu, ou seja, da anaconda, né, que era assim, que é chamada, está aqui, ó, América do Sul, que o Brasil se dobrava, os estados sul-americanos se dobravam aos Estados Unidos, e a anaconda é justamente isso, os Estados Unidos junto com a Grã-Bretanha. Então, como é o nome dele? Dugin chama de anaconda, né? Então, a Inglaterra vai se juntar com os Estados Unidos e vão ser chamados de a anaconda. Então, ele vai dizer aqui o que a Rússia pretende. Com esses 100 mil soldados que invadem a Rússia, com essa artilharia pesada, com todo esse armamento, eles pretendem impedir que a milícia nacionalista da Ucrânia, financiada por um cidadão chamado George Schwartz Soros, que ele não assina Schwartz porque é judeu, e ele se esconde de trás do nome só George Soros, vamos mostrar ele aqui. Ele manda 20 bilhões de dólares para a elite e para esse partido de ultradireita e de extrema-direita, para que eles continuem tendo força, para que eles continuem se organizando e a elite tenha dinheiro à vontade e viva no luxo, e que os cidadãos, como diz a imprensa de esquerda, de brincadeira, mas é uma grande verdade, nós lutaremos até o último soldado ucraniano. Veja, segundo a imprensa de esquerda, a frase saiu do chefe do parlamento europeu, né? Nós lutaremos contra a Rússia até a morte do último soldado ucraniano. Claro, ucraniano, não europeu. Então, assim, de maneira mais ou menos semelhante, começa a guerra na Ucrânia. O golpe de Estado na Ucrânia vai começar aí. Por quê? Porque as cidades, a região de Donbass, a região da Crimeia e vários outros estados estavam habituados com o modo de viver russo. Viver uma vida pacata, tranquila, trabalhando segundo a lei e não seguindo o time de futebol, matando-se depois que o Flamengo ganha do Fla-Flu, ou preparando metade do ano, trabalha metade do ano comemorando o carnaval e outra metade preparando o próximo carnaval. E o Brasil é conhecido no exterior como sendo o país do futebol, já não é mais, né? Porque o futebol agora deixou de ser o grande trunfo do Brasil, mas o país do carnaval. Olha, eu me sinto envergonhado, sendo professor e tendo vivido 42 anos, né? Ensinando, estudando, então ser conhecido lá fora como sendo cidadão do país do futebol e do país do carnaval, para mim é uma vergonha. Para mim é uma vergonha. Não é o país da matemática, né? Não é o país dos cientistas, não é o país onde se inventou determinadas vacinas, como o Dr. Albert Sabin, judeu, que se nacionalizou brasileiro porque não concordou. Ele rejeitou suas raízes judaico-cázaras e rejeitou, casou com uma brasileira e se nacionalizou brasileiro. Ele que é inventor da vacina antipólio. Então, veja só, não podemos então dizer que todos já disse isso antes, nem que todos os judeus são maus e nem que todos os judeus cázaros, chamados Ashkenaz, são maus, porque o Dr. Albert Sabin é judeu cázaro e o Einstein é judeu cázaro, mas rejeitaram a cidadania cázara, rejeitaram a sua ideologia, a ideologia do partido, quando descobriram o que é que eles queriam. Então, do mesmo jeito, terminaremos agora os 40 minutos, que a Síria pediu ajuda e foi ajudada, e a Rússia lutou na Síria durante 14 anos e devolveu todos os estados que
o Estado Islâmico tomou do governo de Bashar al-Assad. E uma por uma, cada cidade foi reconquistada e devolvida. De maneira igual, os cidadãos ucranianos da região de Donbass e da Crimeia pediram ajuda oficialmente à Rússia. E a Rússia deu. Já estava na posição de alerta, já estava na fronteira, já sabia que ia acontecer, porque já tinha tido a Polícia Secreta Russa, a KGB já tinha dado notícia de que havia assassinatos, de que havia estupros, de que havia violência, de que batiam até aleijar nos cidadãos de mais de 30 anos, porque a juventude viveu numa Ucrânia que já era separada da União Soviética. Mas a velha geração de 30 a 40 anos viveu na antiga União Soviética, se habituou com aquele tipo de vida. Então não queria pertencer à União Europeia, não queria pertencer à OTAN, não queria participar desses canalhas. Queriam viver uma vida honesta, onde se trabalha e se ganha. A cada um, a todos segundo as necessidades e a cada um segundo o mérito. Eu estaria ganhando pelo menos 20 mil reais, eu acho. Porque eu não tenho a inteligência, sem falsa modéstia, né, dentro de uma margem, digamos assim, dos 80% dos brasileiros. E eu acho que estou um pouquinho acima da média. Não digo isso por vaidade, digo com isenção. Né, pela capacidade que eu tenho das minhas aulas, sempre fui um professor que se destacou dos outros. Então, a todo segundo a necessidade. Ou seja, não existe miséria. A população é assistida pelo Estado, nos 6 direitos fundamentais. E cada um que tem mérito, que sabe mais, que pode oferecer mais à comunidade, recebe mais. Não é pela corrupção, não é pela esperteza, não é por farinha pouca mesmo pelo primeiro, não é pela briga e pela intriga. Isso cidadãos da Ucrânia, da região de Donbass, Donetsk e Lubansk, e os cidadãos ucranianos, então, são maltratados pelos nacionalistas. A polícia secreta KGB dá essa informação ao Kremlin e o Kremlin recebe da Crimeia, da região de Donbass, pedido oficial de defenda-nos. Nós estamos à mercê porque somos cidadãos, somos desarmados e a extrema-direita está recebendo dinheiro da OTAN, está recebendo dinheiro especificamente de um judeu falso americano que se chama George Schwartz Soros. Vou mostrar aqui o retrato do canalha. Vou dar uma avançada aqui e vou mostrar o retrato do canalha. É um dos maiores investidores do mundo, mas agora ele já envelheceu. Então ele já botou a fortuna dele nas mãos do filho dele. Vou terminar esse vídeo mostrando aqui ele, ó, tem muita coisa, viu, gente? Vai dar 3 vídeos, mas eu vou terminar esse vídeo mostrando a vocês. Ele assina só George Soros, mas acontece que George Soros esconde um nomezinho que é Schwartz. Schwartz é nome judeu. Aqui está o canalha. Esse canalha manda 20 bilhões de dólares para a resistência ucraniana ao presidente eleito, ou seja, para os golpistas. Ele manda 20 bilhões de dólares. Está aqui a cara dele. Já está bem velho, ele já passou a fortuna dele para o filho. Mas aqui está ele na época em que ele mandou 20 bilhões de dólares. Ou seja, ele comprou a elite ucraniana. Exatamente como o Brzezinski diz no livro dele, O Grande Xadrez, The Grand Chessboard. Procure as elites políticas, as oligarquias e dê a elas o que elas querem. E o país será nosso, pela corrupção. Pronto. Então, terminando com a fotografia de um canalha, de um rato, de um safado, que vai morrer daqui a pouco, já está com o pé na cova, mas já passou a fortuna dele para o filho, é um dos mega investidores. Então, assim, ele vai fortalecendo a resistência da nova Ucrânia, ou seja, da juventude, que vai seguir a propaganda da oligarquia. A oligarquia é os grandes ricos. E os antigos, de 30 a 40 anos, são maltratados.
Aí a Rússia vai entrar no conflito. Do mesmo jeito que entrou na Síria, de modo muito similar. Esse é o primeiro vídeo, né, sobre o golpe na Ucrânia. Nós vamos então fazer mais outros, mas esse foi a introdução. Esse vai ser indispensável para vocês compreenderem o que é. É a última etapa histórica para que vocês entendam a guerra russo-ucraniana. Então, é isso aí, minha gente. Se não deram seu like, deem agora. O Haft, como diz Renato Santos, meu amigo e inimigo, que é sionista, ou pertence à tradicional Esdras, a tradição de Esdras, né? Ou então ele está enganado, né? Porque muitos são enganados. E aí, muito obrigado. Esse vídeo será o primeiro da fase final, em que se vai dizer por que é que está havendo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Obrigado e até o próximo.